Olá, meus amados, Deus abençoe a todos. Vamos meditar nesta afirmação de Paulo aqui, que disse em Romanos 8:38, a experiência que Paulo tinha, a grandeza daquele ministério, que Paulo tinha consciência que era Cristo, não era ele, porque teve a experiência de ouvir a voz do Senhor quando ainda era religioso, quando ainda ele não era um cristão, ele era um fariseu, ele era um religioso, guardador da lei. Ainda naquela situação ele ouviu a voz de Cristo, no pilar de fogo, no caminho de Damasco. Ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, quem é, Senhor? A pergunta dele. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Você observa então que quando Paulo ouviu aquela voz, falou que era Jesus, um homem estudioso, e viu que aquele pilar de fogo, que a voz saiu e veio até ele, era Cristo, mas era aquilo que ele ensinava para o seu povo, é aquilo que ele tinha aprendido com Gamaliel, que aquele pilar de fogo era Jeová. Pois então, se era Jeová, aquele pilar de fogo, e o mesmo disse que era Cristo, então Paulo foi estudar aquilo mais detalhadamente, foi separado, ficou 3 anos no deserto, e o Senhor trouxe para Paulo as revelações de maneira pessoal. Por isso que ele diz lá em Gálatas, no capítulo 1, verso 11, o que eu recebi, não aprendi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo não estava supondo que ele tinha sonhado, tido uma visão ou ouvido. O próprio Senhor Jesus se apresentou a Paulo, revelando a Paulo a palavra, os mistérios. E Paulo falou de todos os mistérios nos seus dias para a sua igreja, principalmente a igreja de Éfeso, a igreja que recebeu, a igreja que tomou a palavra, a igreja que creu em adoção, a igreja que recebeu a mensagem da predestinação, da eleição, a igreja de Éfeso. E ele ensinou àquela igreja coisas profundas, aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Quem falou de predestinação? Quem falou de adoção? A não ser Paulo. Mas como que ele sabia disso? Recebendo do Senhor que nós fomos predestinados, eleitos para filhos de adoção, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. E isso foi feito antes da fundação do mundo. Cada filho que estava em Deus, um atributo de Deus que depois se manifestou como Logos, passou a vir manifestar em uma teofania, e Deus tomando esta semente do pó da terra, essa semente veio e Deus pôs a eleição dentro dela em sua alma. E Paulo, meditando na grandeza de uma alma ser imortal, de uma alma eleita, o homem nasceu do pó, veio através da via sexual, mas dentro do homem tinha uma alma eterna, era uma semente, e que Deus tinha preparado um corpo, como disse Paulo mesmo na casa, o tabernáculo que Deus tinha construído. Ele diz: se essa casa terrestre se desfizer, temos uma feita não por mãos no céu. Quer dizer, Paulo tinha conhecimento do assunto de teofania, que tinha um corpo teofânico lá, e tinha conhecimento que a alma redimida era feita para aquele corpo. Então, essas duas naturezas, palavra, teofania, a alma, palavra, essas duas naturezas se encaixam para formar o corpo glorioso. Agora, quando ele está
recebendo isso, a grandeza do homem nascer no pecado, ser redimido, ter uma alma que vai para o corpo celestial, aquela casa preparada, feita pela mão do Senhor. Então ele disse: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A expressão máxima. Ele disse: você pode medir a altura? Você tem uma ferramenta para medir esta altura? Você tem sabedoria para chegar nessa altura? E você pode também ter uma ferramenta, tem um instrumento de medição que você pode medir a profundidade disto. E você tem a mesma ferramenta, o mesmo instrumento para medir a largura. Nem a altura, nem a largura, nem a profundidade pode entender a grandeza do amor de Deus. Então, ele faz a seguinte afirmação: nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A grandeza desta revelação. E quem recebeu isso nesta hora final? A igreja viveu, meus amados, durante 7 eras. E o povo das eras atrás nada souberam disso, mas veio esta revelação para a semente eleita deste tempo, desta hora, a noiva que será raptada, transformada, como Abraão teve o seu corpo transformado, ela terá o corpo transformado, Abraão no natural e nós no espiritual. Então você percebe a grandeza disso que Paulo perguntou, que nem a altura, nem a largura, nem a profundidade poderia medir o amor de Deus, as profundezas desses mistérios. Mas a nós, cristãos desta era, que recebemos a mensagem, foi revelado a grandeza de viver num corpo mortal pecaminoso e ser redimido, e no piscar de olhos sermos transformados para ter um corpo semelhante ao do Senhor, ao dele, como está escrito na primeira epístola de São João. Quer dizer, isto que você recebe a revelação, jamais você separará de Cristo, dessa mensagem, e a sua vida é uma epístola aberta. Leia a Bíblia no livro, mas leia a Bíblia também em mim. Deus abençoe. Do Senhor.